graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje Ele fale justamente aquilo que você mais precisa escutar. Nem sempre aquilo que nós escutamos é o que nós gostaríamos, não é verdade? E eu creio que hoje esta pode ser a tua realidade. Nós vamos tratar de um tema que é relativamente controverso no mundo cristão e vamos tentar abordá-lo numa base exclusivamente bíblica. E aí, eu acredito que você pode ter algumas surpresas, como eu disse a princípio. Nem sempre o que nós pensamos é, e nem sempre aquilo que a gente ouve é o que gostaria de escutar. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui. Ali ele diz: a suma do que temos dito, o resumo do que Paulo tinha ensinado até aqui nesta carta aos Hebreus era: temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ele diz que aquele tabernáculo que Moisés construiu, conhecido como santuário hebreu, talvez você já tenha visto em algum lugar, ele era só uma cópia, uma maquete que foi feita a partir do modelo. Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus lhe deu uma visão e por meio desta visão ele contemplou um original muito maior, de forma que aquele hebraico era só uma lembrança vaga daquele original. Eu tenho na minha Bíblia aqui uma imagem, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Agora ficou legal. Está aí, ó. Você está vendo aqui a imagem do tabernáculo. A imagem de cima é uma vista de fora e a imagem de baixo ela tem um corte onde ela mostra ali as duas partes de dentro do tabernáculo. Se você observar bem, o primeiro compartimento ele encerra ali o candelabro de 7 braços, que está lá no canto da sala, bem conhecido, aquele símbolo usado quando as pessoas apresentam algo relacionado a Israel, e o altar de ouro que encontra-se ali ao lado da cortina que divide os dois compartimentos, e por fim ali embaixo a mesa com os pães da proposição. Observe que este santuário tem 2 compartimentos. O primeiro, onde estão estes 3 móveis que eu descrevi, era chamado lugar santo, e o segundo, ele é chamado lugar santíssimo. O segundo está aqui, que é logo depois da cortina, você vê, está aqui, ele tem a arca da aliança, certo? E esse primeiro aqui, ele tem o candelabro, está aqui. A Bíblia diz que o santuário de Moisés foi uma cópia do santuário dos céus. Sendo assim, nós poderemos encontrar nas visões dos profetas, as visões que eles tiveram dos lugares celestiais, elementos deste santuário. E é de fato o que ocorre. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 12, João relata que quando ele escutou uma voz falando com ele, ele se virou para ver quem falava com ele, e ele diz assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem. Esse era Jesus. Jesus foi visto, portanto, aqui no lugar santo, vou apontar aqui com o meu dedo, está aqui, ao lado do candeeiro ou candelabro de ouro, que encontra-se aqui. Ele estava no lugar santo do santuário celestial. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Olha o que ele diz ali. Versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus,
e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. A arca do Senhor foi vista no templo. Vou voltar para essa imagem aqui. Você vai ver a arca da aliança justamente no segundo compartimento. Vou mostrar para você aqui. Aí assim. Está vendo aqui? Eu estou apontando com o meu dedo. Ó. E essa arca está ali, portanto foi vista no santuário do céu. Portanto está claro que existe um santuário no céu e João o viu em visão. Este santuário, tal como o santuário de Moisés, tem os dois compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. E no lugar santíssimo está a arca da aliança. Sendo assim, aquilo que havia dentro da arca da aliança da terra é o que há também dentro da arca da aliança do céu. E o que havia na arca da aliança da terra? Esse é o propósito do nosso estudo agora. Vamos abrir a Bíblia para poder tratar deste tema, que é importantíssimo, na verdade. Né? No livro de Êxodo, a Bíblia relata as instruções que Deus deu para a construção do santuário. E aqui ele vai falando de várias coisas. Quero encontrar para vocês a arca da aliança. Por exemplo, Êxodo 25, está nos versos 10 a 22. Capítulo 25, verso 10. Também farão uma arca de madeira de cetim, verso 11, e cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás. Versículo 16. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, dentro da arca existiria algo que Deus daria para Moisés, e era chamado de um testemunho. E aquele testemunho era também uma representação daquilo que existia no céu. E o que era este testemunho? Vamos abrir em Êxodo, ainda Êxodo, agora capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. As tábuas do testemunho eram as tábuas onde estavam os 10 mandamentos escritos. Quem conhece um pouco da história sabe que Moisés desceu do Monte Sinai e encontrou o povo em idolatria aberta, adorando o bezerro de ouro, razão pela qual Moisés quebrou em sinal de desagrado, da desaprovação dele, e entendendo a desaprovação que Deus também manifestava sobre aquela situação. E aí as tábuas tiveram que ser refeitas. É o que relata Êxodo 34, a partir do versículo número 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Versículo 4. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E aí Deus escreve novamente os 10 mandamentos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós conseguimos chegar à conclusão de que, sendo o santuário da terra uma cópia do santuário do céu, e sendo que dentro da arca estavam as tábuas contendo os 10 mandamentos, no santuário do céu
naquela arca da aliança que João viu, lá em Apocalipse 11, verso 19, encontram-se os 10 mandamentos da lei do Senhor. Isso significa que estamos nós no tempo da nova aliança, o santuário de Israel não é mais válido, ninguém está sacrificando animais em Jerusalém. Contudo, a Bíblia nos diz no livro de Hebreus que quando se encerrasse o tempo de validade do santuário da terra, então o caminho para o santuário do céu estaria aberto e aí daria-se início ao trabalho no santuário celestial. Hebreus capítulo 9, versículos 2 em diante. Fala desde o 1, né? Ora, também o primeiro santuário, o dos Hebreus, tinha ordenanças de culto e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santo lugar. Mas depois do segundo véu estava o que se chama o santo dos santos, a qual pertence o incensário de ouro, a arca de ouro, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então está aqui o santuário dos Hebreus. Verso 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Versículo 9. Que é uma alegoria para o tempo presente. Então aquilo que acontecia lá era um exemplo daquilo que já estava acontecendo agora, no tempo que Paulo escreveu a carta para os Hebreus. É certo que Paulo escreveu para os Hebreus depois do ano 31, que foi quando Jesus morreu. Isso aí ninguém tem dúvidas, tá? Quando Jesus morreu, logo em seguida ressuscitou, foi ao céu. Portanto, quando Paulo está escrevendo para os Hebreus, Jesus já está no céu. E ele diz que o que acontecia no santuário da terra era uma alegoria para o tempo dele. Ou seja, o que os sacerdotes faziam, tudo aquilo que estava no santuário de Israel, era um exemplo daquilo que agora estava no céu em realidade. E é aí que nós queremos chegar. No versículo 8 ele diz que os serviços da terra davam a entender que ainda o caminho do santuário não estava manifesto ou descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, esse primeiro tabernáculo era só uma prévia do verdadeiro, do serviço do verdadeiro. Verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isso mostra que, quando encerrou-se o serviço do santuário da terra, Jesus, ressuscitado, iniciou o trabalho no céu. E agora, o santuário do céu estava em plena agitação, em plena atividade. E aí Jesus está intercedendo por nós até o dia de hoje, como nosso único mediador, trabalhando para nos santificar, para mudar a nossa vida. E aonde Ele quer nos levar? O que a lei do Senhor tem a ver com isso? O que a nova aliança tem a ver com isso? Bom, em primeiro lugar, a nova aliança tem a ver com o serviço de Cristo. O santuário do céu é, portanto, o santuário da nova aliança. O santuário hebreu era o santuário da antiga. Mas nós já vimos que o santuário hebreu era uma cópia do santuário do céu. Se na aliança antiga as tábuas estavam dentro da arca, na aliança nova as tábuas também estão dentro da arca, lá no Santíssimo, do lugar celestial do santuário do céu. E se, portanto, a lei de Deus que estava escrita naquelas tábuas era vigente na antiga aliança do santuário hebreu, não estaria ela também vigente agora no santuário do céu? Então vamos deixar que a Bíblia responda. Leia comigo Hebreus capítulo 10,
falando da nova aliança. Versículo 15. E também o Espírito Santo nos testifica, por quê? Depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Isso é uma referência à nova aliança, o concerto que seria feito depois, mais tarde, diz o Senhor. Ele diz: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Portanto, o Senhor prometeu que na nova aliança, quando Cristo ministrasse no céu, Ele escreveria a lei em nossos corações e em nossas mentes. Escrever no coração significa fazer com que nós amemos obedecê-lo. E escrever na mente significa fazer com que nós concordemos que não só os seus mandamentos são justos, são santos, são bons, mas que também nós decidamos a obedecê-los. E está inclusa na aliança o fato de que Deus vai nos fazer obedientes. Não é só o fato de que a lei está em vigência na nova aliança pelo fato de as tábuas estarem lá no santuário celestial. Portanto, devemos guardar todos os 10 mandamentos, inclusive o quarto, que fala: lembra-te do dia do sábado. E o primeiro, que nos leva a não adorar a Trindade. Não terás outros deuses diante de mim. Singular, refere-se a uma pessoa só, é o que diz o primeiro mandamento. Em 1 Coríntios 8, verso 6, lá está escrito: há um só Deus, o Pai. Então, voltando aqui, Deus disse: eu porei as minhas leis. Deus disse que não somente a lei dele está vigente, mas que também Ele nos habilitará a obedecer. Você acha difícil obedecer? Você acha que não tem forças para obedecer? Pois Deus supre a falta. Por meio de Jesus, Ele envia o poder do Espírito Santo ao teu coração e à tua mente para que você preste obediência perfeita aos 10 mandamentos. E para quem está com Deus, nada é impossível. E esta é a verdadeira nova aliança. Não é uma de mandamentos pesados, onde eu tento, nunca consigo obedecer. Isso seria uma vida de frustração e escravidão. Mas é uma nova vida de liberdade, onde Deus me dá o poder, a mim, a você e a todo aquele que desejar, todo aquele que aceitar a Jesus, Ele concede o poder para que viva uma nova vida de obediência ao Senhor. Quer você hoje dizer ao Senhor: eu abraço a nova aliança? Eu quero, Senhor, que o Senhor escreva a tua lei em meu coração. Eu quero que o Senhor me ajude a te obedecer, a andar em harmonia com a tua vontade. Então eu gostaria de orar por você. Feche os teus olhos. Senhor, quero te pedir hoje por aquele que recebeu a mensagem e entendeu que o Senhor pode mudar a sua vida e Ele pode prestar obediência aos teus 10 mandamentos. Abençoa, Senhor, toda a alma sincera que tomou esta decisão. Derrama o teu Espírito sobre o seu coração e faz com que ela perceba e sinta, viva a experiência de ter esta vitória sobre o pecado a cada dia da sua vida. Esteja com ela, Senhor, guia e que os teus santos anjos a protejam e abençoem. É o que peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Querido irmão e irmã, se você entende que aqui ouviu a verdade e gostaria de aprender mais, ou quem sabe preparar-se para amanhã dar o passo do batismo, entre em contato conosco. Será uma alegria recebê-lo no Ministério Quarto Anjo Advertência Final. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Mande o teu e-mail, mande o teu recado, e nós vamos estar muito felizes de poder te auxiliar, te atender, ou mesmo indicar o grupo, igreja ou célula mais próximos da tua casa. Fecha os teus olhos, vou invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos. E lembrando, você sempre nos assiste pelo canal youtube.com/TV Advertência Final. Os horários de transmissão são terças-feiras, 8 da noite, e sábados, 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 da manhã, Mensagem do Culto. Feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti